Começando mais um videozinho e já enchendo o saquinho, né? Pedindo o likezinho. Então, vamos para o vídeo de hoje. E vai com barulho mesmo da reforma, tá, minha gente? Então, hoje vou continuar falando de onde eu vim, né? Da metade de mim. Então, eu conto-lhes que o Joaquim de Souza Cavalcante, ele foi uma figura muito conhecida aqui na história de Piripiri. Ele nasceu em 16 de julho de 1920, aqui mesmo em Piripiri, e veio a falecer a 5 de dezembro de 2001, em Teresina. Ele era conhecido como o Joaquim do Nelo, né? Por que Joaquim do Nelo? Bom, ele tinha esse apelido porque o meu bisavô, pai dele, era o Manuel. E no interior onde eles moravam, chamavam o pai dele, o Emanuel, o meu bisavô, de Nelo. Então, todos os filhos do Manuel passaram a ser conhecidos como o nome e do Nelo, né? Porque é o filho do Nelo. Então, era assim, né? O Joaquim do Nelo, o Raimundo do Nelo e o João do Nelo, tá? Aí uma pequena curiosidade sobre eles, né? O Joaquim, o Raimundo e o João, três irmãos, casaram-se com três irmãs, né? Que eram a minha avó, né? A avó do Carmo, a tia Idália e a tia Chica. Assim, a tia Idália, a tia Chica e a vovó, elas eram irmãs e casaram. O vovô com a vovó, claro, né? O Joaquim com a do Carmo e a tia Chica e a tia Idália casaram com os outros irmãos do meu avô, tá? Aí, continuando, né? Essa foi só uma pequena curiosidade. Então, ele teve uma participação muito importante aqui na vida econômica e política de Piripiri. Ele foi comerciante, né, atuando no comércio da cidade, né, ele tinha uma quitanda lá no mercado público daqui de Piripiri, e depois ele, acho que foi depois da morte dele, né, a quitanda, né, que a gente chama, ela passou ali também para 4 de julho, mas já ali perto das farmácias. Eu não lembro qual era o nome do comércio, não lembro de jeito nenhum, acho que era Comercial Cavalcante, uma coisa assim, enfim, não lembro, mas ele tinha essa quitanda lá no mercado. Aí quando ele se aposentou, fecharam, né, a quitanda no mercado e um tio meu passou a trabalhar nesse comércio lá da 4 de julho. Meu Deus, não lembro de jeito nenhum, enfim. Né, assim, na parte industrial, né, ele fabricava a cachaça Cristal, como eu contei já anteriormente. E revendia também outros produtos que eram, assim, né, como feijão, arroz e tudo, que eram plantados lá no Angical. E ele foi vereador de 1966 a 1972 e, assim, na pesquisa achei que ele só teve um mandato e outras pesquisas achei que ele teve 2 mandatos, né? Então, pode-se deduzir também que ou foi antes ou foi depois desse dado, mas que eu achei precisamente foi, e também de fontes, né, ligadas os meus tios, só falaram nessa de 66 a 72. Enfim, né, assim, aí relatos históricos indicam que ele atuava no comércio urbano do centro, né, como eu já falei, na quitanda lá do mercado. Provavelmente com casa comercial, né, o armazém de secos e molhados, né, que os secos e molhados era um tipo de comércio misto muito comum dentre as décadas de 1940 e 1970. Mas o que eram esses comércios, né, essas lojas
de secos e molhados. Bom, eram comércios essenciais de bairro que vendiam de tudo. Desde alimentos a granel, né, alimentos no quilo, né, e vendiam também produtos sem embalagem comercial, permitindo ao consumidor escolher a quantidade exata desejada, pesando no local, né? Isso que é a venda a granel, né? Precisamente assim, não é que você vai querer hoje comprar 1 quilo de farinha, que é o que vende lá no supermercado, né? Você só quer 300 gramas de farinha. Aí você vai lá, ele pesa, dá 300 gramas, você leva as suas 300 gramas. E também, né, nos secos e molhados, temos ferramentas. Servia também como um ponto de encontro, né? Os amigos iam lá para conversar. E, assim, né, os secos e molhados, eles eram muito populares antes da invenção do supermercado, né? Depois disso virou do jeito que está. Mas eu lembro que até antigamente no supermercado ainda você tinha essa venda a granel. Bom, os comerciantes do centro da cidade geralmente mantinham casas comerciais que vendiam produtos variados, né, como os alimentos básicos, né, arroz, feijão, açúcar, café, vendiam farinha, vendiam rapadura e outros produtos regionais. Vendiam também tecidos e utensílios domésticos, o querosene e sabão e outros itens que nós usamos dia a dia. Esses estabelecimentos ficavam principalmente nas ruas próximas ao centro ali, ao redor do mercado, como nas imediações da Praça da Bandeira e do mercado público. Ainda hoje é do mesmo jeito, tá? Você vê o centro mesmo, ele vai do mercado público até a Praça da Bandeira, né? Ou como a gente costuma dizer aqui em Piripiri, até a praça. E era aonde é ainda, né, que tá falando no passado, mas ainda é hoje o foco maior do centro comercial é entre o mercado e a Praça da Bandeira. Bom, o vovô, ele pertenceu a uma família tradicional e foi lembrado por sua atuação tanto no comércio quanto na política local, ajudando no crescimento local e social da cidade ao longo do século XX. Deixou uma grande família na região. Daí foi uma grande mesmo, só de filhos, ele e a vovó tiveram 10 filhos, né? E sim, gente, naquela época não existia televisão. Então eles tiveram 10 filhos, né? E o vovô e o papai e o tia Dilson sendo gêmeos, tá? E também, assim, outra curiosidade, né? Desses 10 filhos, foram 5 homens e 5 mulheres. Só 3 homens já faleceram, né? Que foi o papai em 87, o tia Dilson e o Tinego ano passado. Enfim, deixou uma grande família na região e seu nome aparece em registros e inventários ligados à família Souza Cavalcante, que é muito conhecida aqui em Piripiri. Bom, além de comerciante, ele também teve participação na vida política da cidade como vereador, né? Como eu falei, eu, na pesquisa, achei que ele foi vereador por 2 mandatos, achei que ele foi vereador por 1 mandato e do segundo mandato, não, assim, se ele teve, não encontrei o período, só encontrei que ele foi vereador no período de 66 a 72. Ele era considerado um comerciante muito respeitado aqui na City, na capital do mundo. Era ligado a famílias tradicionais que ajudaram a movimentar o comércio da cidade no início do século XX. Tá? Aí uma pequena nota aqui, uma pequena curiosidade, tá? Em muitas cidades do interior do estado, comerciantes, como o meu avô foi,
eram figuras importantes porque o comércio local era o principal motor da economia urbana, antes da chegada de supermercados e de redes maiores, né? Como, por exemplo, nós temos a casas, aquelas duas lojas, né, que são nomes de estados. Uma, inclusive, tem ainda aqui em Piripiri, a outra faliu há muito tempo atrás, mas eu lembro que teve, que era ali na Freitas Júnior. Bom, a família Cavalcante teve participação no comércio tradicional daqui de Piripiri, principalmente entre as décadas de 1940 e 1970, muito antes de eu nascer. Período em que o centro da cidade era formado por pequenas casas comerciais administradas por famílias locais. Algumas histórias lembradas por moradores antigos envolvem membros da família Souza Cavalcante, entre eles o Joaquim do Nelo. Na época, o comércio daqui de Piripiri, ele se concentrava o comércio de Piripiri se concentrava nas ruas próximas à Praça da Bandeira e ao mercado público. Não, minha gente, isso não é passado, isso é atual. Ainda hoje, o comércio de Piripiri se concentra nas ruas próximas à Praça da Bandeira e ao mercado público. Famílias como os Cavalcantes mantinham armazéns e casas comerciais onde se vendia de tudo um pouco, né? Como eu falei, eram os chamados armazéns de secos e molhados. Bom, os comerciantes da família Cavalcante tinham negócios parecidos com os antigos armazéns de seco e molhados. Neles, era possível você comprar arroz, feijão, farinha, rapadura, café, tecidos, querosenes, utensílios domésticos, né? De tudo um pouco. Esses estabelecimentos eram pontos de encontro da população rural que vinha à cidade para fazer as suas compras, né? Que também compravam de tudo um pouco aqui na cidade. Uma prática muito comum que existia nesse tipo de comércio era o nosso velho e querido e muito bom, que infelizmente hoje em dia não, acho que nem existe mais, né? Que é o fiado, o pendurado. Os agricultores que vinham da zona rural, eles compravam no comércio e pagavam apenas depois da colheita, né? Quando eles vendiam o que haviam colhido. Os comerciantes conhecidos, como eram os Cavalcantes, mantinham relações de confiança com muitos desses clientes. Naquele período, muitos comerciantes também participaram da vida política municipal. Por exemplo, o vovô, ele acabou se tornando vereador, como eu já falei, entre os anos de 66 e 72, algo muito comum entre os comerciantes respeitados da cidade. Mas o meu outro avô, que também era que nós vamos falar em outro vídeo, ele não chegou a ser assim político, né? Ele gostava de política, mas não foi assim um político que exerceu um cargo, como foi o vô Joaquim. Então, assim, aproximadamente em abril de 2004, 2004 foi inaugurada a Escola Municipal Vereador Joaquim de Souza Cavalcante, que fica localizada na rua Enoque Monte, bairro Germano. A Prefeitura de Piripiri realizou a reinauguração do CEI, né, que é o Centro de Educação Municipal, vereador Joaquim de Souza Cavalcante, em janeiro de 2022. O CEM, né, agora o CEM, quando ele foi inaugurado em 2004, ele atuava principalmente apenas no ensino fundamental. Hoje em dia eu acredito que já funciona do maternal até o pré-vestibular, alguma coisa assim, né? Porque foi ampliado. Então, pelo menos um filho do Joaquim do Nelo, ele ficou também bastante
conhecida aqui na cidade, né? Que foi o Tia Adilson, que também chegou a ser vereador por 2 mandatos aqui em Piripiri, já muito depois do vovô. Bom, o Tia Adilson foi um médico muito conhecido, também atuou na política, vereador por 2 mandatos, chegou a dirigir o Hospital Regional Chagas Rodrigues, era bastante respeitado pela atuação na área da saúde pública. Tá, faleceu em 2025, como eu falei, aos 78 anos, após sofrer um AVC enquanto ele dormia, né? Ele dormiu e não acordou, infelizmente. Era lembrado tanto pela carreira médica quanto pela a sua atuação política e pelo atendimento à população da cidade. Tá? Então, em resumo, essa é uma metade de mim, né? De onde eu vim, tá? Então, é isso o nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo. E, gente, é o seguinte, né? Vim aqui porque eu tinha esquecido de botar isso. Aí vim fazer esse complemento aqui só para dizer que as fotos eu tirei das redes sociais da Ana Lúcia Cavalcante, né? A tia Gu. E completar aqui, né? Dizendo que eu lembro que na porta lá da casa da avó do Carmo, tinha um pé de alguma coisa, né? Um pé de pau, como a gente costuma chamar. Não lembro de que era, não. Sei que era normal você passar lá, tá lá uma roda, a galera nas cadeiras com o pé nessa árvore, né? Com os pés trepados na árvore. É a coisa que eu mais lembro da casa da vovó, né? Ficava ali na 4 de julho, ali do lado do mundo da construção, mundo do construtor, uma coisa assim, naquela loja ali do Marquinhos, né? Aí tinha esse negócio lá, hoje em dia eu acho que são 3 lojas, né? O lojão do 20, só sei que tem um lojão do 20 lá, tá? Eu simplesmente esqueci de passar lá para tirar foto, viu? Excuse-me por causa disso, e é só isso, né? Esse é só um pequeno complemento que eu fiz, e até agora, sim, até o próximo vídeo.